Olá, olá pessoal. Pessoal entrando já aqui na nossa live de hoje. Boa noite. Vamos falar sobre a revisão da vida toda. Pessoal que já está entrando, fica aqui com a gente. Já já a nossa convidada, a doutora professora Gisele, estará aqui com a gente. Olá, Ó, já chegou a nossa convidada de hoje. tudo bem? Tudo ótimo, professora, e você? Tudo Eu certinho, só acertar Camila. aqui. É que quando entra, daí tem que Aí visualizar, né? divide a tela, a gente precisa ir acertando aqui. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema, que é o tema da vez, né? O tema da hora. A gente terminou o É, ano de 2022 com muita novidade positiva para a advocacia previdenciária, né? e não poderíamos deixar de falar sobre isso, né, professora? Que bom que a gente conseguiu um espacinho na sua agenda. Essa muito provavelmente vai ser a última live nossa aqui na Jovem Advocacia. Que legal. Fico muito honrada E pelo convite, desse viu? ano, o pessoal já está entrando, tem bastante gente já aqui com a gente. Pessoal pontual hoje, ó, estão ansiosos pelo tema. Isso é bom, isso é bom. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Camila Queiroz, sou advogada, atuo também na área de direito previdenciário e estou aqui como membro efetivo e coordenadora da área de direito previdenciário dentro da Comissão Estadual da Jovem Advocacia da OAB São Paulo, tá? Também sou membro efetivo na nossa Comissão Estadual de Direito Previdenciário, onde eu também coordeno a parte da Jovem Advocacia Previdenciária. Então, sempre aqui tentando trazer para vocês, jovens advogados, né? Ou quem está iniciando aí no previdenciário também, né? Um jovem advogado na área. A gente tentando trazer aí os temas mais relevantes, numa linguagem mais simples, mais didática, e trazendo aqui para vocês, né? Sou suspeita, mas eu parto do princípio que eu sempre trago os melhores convidados, os melhores professores para dar as aulas aqui para gente, nas lives e nos cursos. Quem já entrou aqui na live, não deixe, não esqueça de seguir já a professora Gisele no Instagram, já aproveita que começa a seguir ela. Sigam também a página da Jovem Advocacia. A gente sempre está colocando lá todos os eventos voltados para a Jovem Advocacia. Participem. Para o ano que vem a gente também vai ter bastante coisa. Esse ano a gente já teve o primeiro congresso da Jovem Advocacia Previdenciária. Para o ano que vem a gente pretende fazer a segunda edição. Tivemos os congressos também estaduais, três edições. Para o ano que vem também está nos planos termos mais. Bom, mas aí então a gente já deu alguns minutinhos para o pessoal entrar, começar a seguir aqui as páginas. Fiquem até o final, porque ao final já combinei com a professora, vai ter sorteio, vai ter coisa boa. Então fiquem aqui com a gente até o final, tá bom? Apresentando então a professora Gisele, para quem não conhece a professora Gisele Lemos Crave. Gente, falei certo? Esse sobrenome é muito difícil. É advogada, conselheira federal da OAB de Santa Catarina, diretora de atuação judicial do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e especialista em direito previdenciário e gestão de previdência privada. Bom, o nosso tema, revisão da vida toda, finalmente julgada pelo STF. Uma novela que, se eu não me engano, né, professora, estava desde junho de 2020, né? É isso mesmo? No STF, sim, mas a gente No tem. STF, no É, STF. é.
A gente vem com a tese, a gente começou a trabalhar a tese surgiu, né? Aqui a gente pensou essa tese, começou a fazer os cálculos em 2013. Daí a gente teve o IRDR tema 4, aqui na 4ª região. Depois a gente teve o tema 999 no STJ. E daí a gente chegou no STF para o tema 1102. 1102, finalmente. E conta pra gente, então, professora, basicamente, resumidamente, o que essa tese revisional pretende? O que ela fala? Ela fala o seguinte, tá? Porque a gente tem que contextualizar não só a tese, mas a lei que ela se baseia, né? E a tese ela é baseada na Lei 9876 e na mudança que ela trouxe para o cálculo dos benefícios previdenciários. E a Lei 9876 ela foi uma reforma de cálculo que aconteceu após 98, quando a gente teve uma emenda constitucional que trouxe alguns princípios. Trouxe o princípio para dentro do regime geral e para o regime próprio do equilíbrio financeiro e atuarial. A gente fala muito nesse princípio, mas esse princípio ele não existiu lá na Constituição quando começou. Ele surgiu em 98. Em 98, com a emenda 20, a Constituição muda e traz para dentro dos regimes previdenciários o equilíbrio financeiro e atuarial. E em 99, a Lei 9876, ela muda a forma de cálculo dos benefícios. Ela diz que os benefícios não vão mais ser calculados com as últimas 36 contribuições. Eles vão ser calculados com 80% dos maiores salários de todo o período contributivo, que foi o que ela colocou dentro do artigo 29 da Lei 8.213, que é o nosso plano de benefícios. Então, uma lei que veio reformar, mudou o plano de benefícios e botou lá dentro uma regra geral, que é 80% dos maiores salários vão ser utilizados para o cálculo de qual período? Todo o período contributivo. Só que quando essa lei surgiu, ela fez uma mudança muito brusca. Passou de 3 anos, 36 contribuições, para toda a vida contributiva da pessoa. Um homem, por exemplo, 35 anos. Então, o que essa norma falou? Olha, vai ser todo o período contributivo, mas para quem já estava antes, então em 99, para quem já estava antes de 99, a gente vai limitar esse período básico de cálculo aí para julho de 94 em diante. Fica bom para mim, porque depois que o real, né, o INSS falou, fica bom para mim, porque depois que o real surgiu, então eu consigo fazer um cálculo mais fácil. E para os segurados também fica bom, porque é um cálculo de um tempo que é um pouco maior do que se tinha, de 3 anos de 94 a 99, em torno de 5 anos. Mas também não é todo o período contributivo. Então, é melhor do que a regra nova, mas é um pouco pior que a regra antiga. E isso foi a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876. Só que essa regra de transição do artigo 3º, que fala em julho de 94, ela é benéfica para muita gente, para a maior parte dos segurados, mas ela é prejudicial para algumas pessoas, um grupo menor, mas um grupo que ainda assim tem o direito a comparar as duas formas de cálculo e ter concedido para si aquilo que for mais vantajoso. E essa é a tese. Então, eu tenho uma regra geral que está dentro do plano de benefícios, artigo 29, que diz o quê? Todo o período contributivo. A regra de transição fala julho de 94 em diante. Ok, 2 regras. O que o INSS tem que fazer? Verificar as duas e conceder o melhor benefício. Direito ao melhor benefício, que é o tema 334 do STF. Essa é a tese. Só que o INSS, na via administrativa, falou, não, eu só vou fazer o cálculo de julho de 94 em diante. Não vou fazer o outro cálculo. Pressupondo, talvez, que fosse mais benéfico para todo mundo. Só que em 2013... quando a gente criou a tese, a gente começou o quê? A pegar toda a vida contributiva das pessoas e colocar isso num cálculo com a conversão de moeda, com as correções lá da URTN, do IRCM, aquelas correções lá atrás, e começou a provar que, na verdade, tem gente que é melhor todo o período. E essa, então, basicamente é a discussão que a gente conseguiu provar no Supremo Tribunal Federal, que é a forma mais justa. 2 regras, direito ao melhor benefício, tem que fazer os 2 cálculos. O INSS sabe fazer o cálculo nesse momento? Ainda não. Ele ainda não está fazendo na via administrativa, mas já começou a atualizar os sistemas para eventualmente vir a fazer. Mas a justiça já sim está capacitada. Na maioria dos locais, essa tese já vinha sendo adotada de forma favorável, né? Principalmente depois da decisão do STJ.
E a justiça, as contadorias judiciais normalmente já fazem. A advocacia consegue fazer? Gente, com facilidade. Por quê? Porque existem, olha, praticamente todos os programas que a gente utiliza tem. Tem algum preferido? Sim, tem uns que são mais próximos com o judicial. Mas, né, a maioria dos programas de cálculo que a advocacia tem e tem acesso, faz sim esse cálculo. Qual é a dificuldade dessa tese? É a documentação do cliente. E isso é algo que a gente tem que sensibilizar muito o cliente. Porque o INSS, no CNIS, que é o Cadastro das Informações Sociais, que é onde a gente vai buscar os salários, ele só tem salário, remuneração, a partir de 82. E olhe lá, porque às vezes até 90, 94 é tudo bagunçado, tá tudo errado, sabe? Tem um monte de lacuna que na prática não existiu. A partir de 64, a gente tem os vínculos que começam a ser registrados. Então, aparece lá no CNIS o período de início a fim. O vínculo, que é a sequência. Mas não aparece a remuneração. E a gente precisa da remuneração para o cálculo. Então, a maior dificuldade aí está em buscar os documentos. Não necessariamente em fazer o cálculo. Porque os programas, hoje em dia, já vinham adequado à revisão da vida toda. E, de novo, principalmente depois que a gente ganhou no STJ no tema 999, a maioria dos programas começou a se adequar para viabilizar esse cálculo. Professora, tá chegando aqui algumas perguntinhas. Então, assim, só para recapitular, teve uma colega que colocou aqui. Então, a revisão é para colocar as contribuições de julho de 94 a 99. Não. São é as para botar de anteriores. julho de 94 para trás, Para porque trás. de julho de 94 para frente o INSS já fez. O Já que você vai fazer é pegar as contribuições de toda a vida da pessoa e não limitadas a julho de 94. Exato. Perfeito. A Aline tá desesperada com possíveis clientes chegando, ela não sabe fazer cálculo. Calma, no final tem surpresa para vocês. A gente vai divulgar, inclusive, o curso da professora Gisele. Já tô dando spoiler, ela vai ajudar vocês em tudo isso. Vamos lá. Fica aqui com a gente. Tem que cuidar mesmo, porque assim, ó, a gente sabe, tá tendo fraude, tá? Tem algumas empresas, sei lá, até fraudadores estão entrando em contato, dizendo que são do INSS, chegando com os cálculos mirabolantes. Se não tem documento do cliente, não tem como ter feito cálculo, tá? Muitos desses cálculos são fraudulentos, nem existem na prática. Não. O que a gente precisa? Buscar a documentação, sentar, conferir a documentação e fazer o cálculo. E verificar, comparar. A renda mensal inicial que o INSS concedeu é maior ou menor do que essa que você encontrou? Ah, é menor. Então, se você tem uma renda maior que você fez no teu cálculo, cabe a ação para o teu cliente, né? Se o INSS concedeu 1.000 e o teu cliente tinha direito a 1.500, você tem ali R$500 desde o início, que vai vindo a ser atualizado para você cobrar nessa ação de revisão da vida toda. E aproveitando, gente, sobre esse tema, a gente sabe que às vezes o pessoal tem, né, uma certa vontade muito grande, principalmente no início de carreira, de conseguir clientes. Mas tomem cuidado com o nosso código de ética, a forma que você vai divulgar se você começar a fazer esse tipo de, né, de ação. Não saiam disparando igual esse pessoal aí, igual a professora falou, que inclusive fraude, cálculos inexistentes, para tentar pegar aí cliente, né, a laço, vamos dizer assim, porque isso vai contra o nosso código de ética. Inclusive, se vocês verem esse tipo de, né, conduta, denunciem para a sua comissão de ética, sim, né, levem até a OAB, porque isso não é bacana, né? É bacana a gente conseguir cliente, é bacana a gente trabalhar, mas dentro daquilo que nos permite, que o nosso código de ética está aí, respeitando sempre os colegas da área. Professora, mandaram aqui para gente. E aí eu já vou pedir para você entrar na questão de prescrição e decadência, para você falar um pouquinho para a gente. A partir de quando eu posso, quem pode entrar nessa revisão, né? Perguntaram aqui, quem se aposentou em 99, se pode entrar com a revisão ou não. Fala um pouquinho para a gente sobre prescrição e decadência, por favor. Perfeito. Antes, só vou responder uma perguntinha ali que perguntou se cabe para o RPPS, para o regime próprio. Não, gente, não cabe para o regime próprio. Por quê? Porque o regime próprio está tudo dentro do mesmo artigo. E a base dessa tese é o fato de estar em 2 artigos diferentes, regra de transição e regra geral. Se a regra geral já previsse julho de 94, eu não tenho como discutir a validade desse período básico de cálculo, tá? Eu não declarei a inconstitucionalidade de julho de 94. Eu digo, existem 2 regras sim que são constitucionais,
Só que uma é melhor que a outra e é a que tiver mais resultado, melhor resultado que a gente vai conceder para a pessoa. Diferente do regime próprio, que a regra tá tudo junto, daí não cabe. Com relação à prescrição e decadência, vamos primeiro diferenciar esses dois institutos, porque é uma coisa que a gente confunde muito, tá? Tem gente que diz, mas qual é a prescrição para eu entrar com a ação? Gente, prescrição e decadência são dois institutos, sim, que levam em consideração o tempo dentro do direito. E no caso do previdenciário, do direito previdenciário. Só que a prescrição diz respeito à quantidade de parcelas que eu consigo cobrar. E a decadência no direito previdenciário diz respeito ao prazo que eu tenho para entrar com uma ação de revisão. Então, e daí assim, a minha prescrição é de 5 anos e a decadência é de 10 anos. Prescrição de 5 anos da data que eu entrei com o processo administrativo ou judicial, de acordo ali com o que eu estou fazendo. E no caso da decadência, a maioria das pessoas começa a pergunta ou começa a avaliar pelo dado errado. As pessoas dizem, eu me aposentei em tal data, posso entrar com a ação? A data da aposentadoria não quer dizer nada na avaliação da decadência, gente. Por favor, vocês têm que pegar o extrato de pagamento dessa pessoa, que é o SCRE, e olhar lá. Qual foi o primeiro dia que ela recebeu em dia? O benefício pode ter sido concedido com a DIB, no início, lá em 99, e esse benefício pode ter sido concedido numa ação judicial, que foi até o STF e levou 20 anos para ser concedido. Então, sim, ela vai poder ter direito, ou pode ser que não, né? Então, foi em 99 e o benefício pode ter só começado a ser pago em 2013. Por quê? Porque teve recurso até a Câmara, baixou, o INSS demorou para cumprir, ela ficou no administrativo, mas demorou muito para começar a pagar. Eu Que é super comum. Da DIB? Não. Artigo 103, caput da Lei 9876, que diz o seguinte, a decadência conta do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Então, não é nem da data que pagou, é do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. E não interessa que data ela se aposentou. Interessa a data que ela começou a receber em dia, que o INSS liberou o primeiro pagamento. Essa é a data que vocês têm que achar. E eu vou dizer assim, que nem os clientes, nem a maioria dos advogados perguntam dessa data, começam a olhar essa data. Tem que olhar o extrato de pagamento, não é a carta de concessão para contar decadência. E aí é o primeiro destaque, a primeira dica essencial quando a gente está tratando de decadência. Cuidado com a data de onde você vai contar. Porque eu posso ter um cliente de 99 que vai ter direito e ter um cliente de 2012 que não vai ter. Não vai ter. É dica de ouro, gente. Vai marcando tudo aí, conforme a professora for falando. Ela está trazendo artigos muito importantes para você também embasar a sua peça, sua inicial. A live vai ficar gravada também no Instagram da Jovem Advocacia. Mas já vai fazendo suas anotações e quem tiver pergunta, manda pra gente. Tá chegando um monte aqui no chat. Então, eu vou tentar fazer aqui o máximo de perguntas para a professora. Sobre aquela questão que você falou no início, professora, que a gente tem que se atentar à documentação, porque a gente vai ter que comprovar essas remunerações anteriores a 94. A gente sabe que existe, né, e vai existir uma dificuldade muito grande de conseguir essa documentação. Então, assim, primeiro mandaram aqui pra gente, né, o que poderia ser utilizado como fins de prova de contribuição, né, anteriores a julho de 94 aí, e também, se não conseguir, o que a gente poderia fazer? A gente pode colocar salário mínimo para fins de cálculo da revisão ou efetivamente a gente teria que comprovar essas contribuições e não tem saída? Pode sim. Se você tem o vínculo comprovado e você não tem o salário comprovado, você pode colocar salário mínimo? Sim, e a justiça vai fazer isso e o INSS também, se você ganhar essa ação e ele for para cálculo sem a comprovação da remuneração, tá? Então, se não tem salário, coloca salário mínimo. Só que isso pode ser muito ruim para o cliente. Por quê? Porque vamos supor que ele ganhou no teto. Pensem, né? Vamos só comparar hoje. 1.200 a 7.000. Então, veja, se eu for fazer uma média com 1.200, ela vai ficar muito menor do que se eu for fazer uma média de 7.000. Sim. E aí é que tá a pegadinha. Eu posso fazer o cálculo com salário mínimo? Pode, mas é ruim para o cliente. Se ele não conseguir provar
Dá para fazer? Dá, porque você vai ter que simular. Se aquele período existe, você vai ter que colocar um salário lá, porque a tese é exatamente isso. Daí, esse salário, como o cálculo é com 80% dos maiores salários, vai eliminar 20% do teu período total. Só que talvez você esteja eliminando uma coisa que era muito boa e está usando valores que não são tão bons. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até 89, teve períodos que o teto de contribuição era o equivalente a 20 salários de referência, que seria algo parecido com o salário mínimo hoje, né? Então, tem valores desses corrigidos que dão 11 mil, 8 mil, 10 mil, que isso pode entrar na tua média, no teu cálculo. E você pode estar colocando lá salário mínimo, né? Então, assim, dá para fazer? Dá. Eu não achei, mas eu não tenho ficha financeira, não tenho a remuneração detalhada, mas eu tenho as alterações de salário atrás da carteira. Posso fazer? Pode. Mas qual é o problema, né? De fazer com os salários lá, das alterações salariais que tem na carteira de trabalho. Aquele é o salário base, gente. E salário base não inclui hora extra, não inclui gratificação, não inclui hora noturna, não inclui adicionais, que são verbas, às vezes, remuneratórias, às vezes não, mas que ele pode ter contribuído um valor maior. Então, se não tiver os dados, dá para fazer? Dá. No mínimo, você pode jogar salário mínimo em tudo. Só que a chance de dar diferença vai diminuindo se você não usa o salário real do teu cliente. Se você acaba usando essas ferramentas para viabilizar o cálculo, mas não para viabilizar a diferença econômica que o teu cliente precisa, tá? E é por isso até que no curso que eu fiz, eu coloco um termo, que quando a gente atende o cliente, a gente tem que explicar isso. Porque eles, tá tudo lá no INSS. Daí tu tem que, às vezes, abrir o CNIS e mostrar para o cliente. Tá vendo aqui que tem um vínculo? Tá vendo aqui que não tem salário? Ah, tô. Pois é. Porque o INSS não tem todos os dados. Mesmo que você tivesse ganho isso na via administrativa, o próprio INSS não consegue fazer esse cálculo. Por quê? Porque você precisa ir atrás desse documento. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Então, vamos assinar um termo aqui que você está ciente que se não tiver salário, vai ser o salário mínimo. E que você aceita isso. Porque o problema é você entrar com uma ação simulando isso sem explicar ao cliente. E depois o cliente vai dizer, mas um outro advogado fez o cálculo e deu 2 mil de diferença e o teu deu 100 reais. Daí você vai olhar, mas da onde que o advogado... porque o advogado, em vez de botar salário mínimo, botou teto. Pode isso? Não. A não ser que ele consiga comprovar o teto. Né? E a gente sabe que tem alguns cálculos que estão aparecendo de gente que só pega o teto, joga lá e diz, você tem tantos mil para receber. Só que ele usou salários que não são possíveis de comprovação. Se você não comprova, tem que usar salário mínimo. Se você prova, você usa aquilo que você consegue provar. Pode ser o da carteira? Pode. Pode ser a ficha financeira? Pode. Pode ser um extrato de FGTS que você faz a regra invertida e consegue encontrar o salário? Pode. O extrato de FGTS até é muito melhor normalmente do que a carteira, né? E assim a gente vai construindo esse mapinha, né? Esse quebra-cabeça que é a vida contributiva inteira de uma pessoa. Fácil não é, né, professora? Dá trabalho, mas vale a pena. Dá trabalho, mas vale a pena para algumas pessoas, exatamente. Deixa eu colocar aqui uma suposição, então. O cliente chega, ele não tem a comprovação de todos os períodos, alguns a gente considera aí o salário mínimo, porque o salário mínimo ok, o que não dá é para a gente jogar no teto sem fundamento, né? Mas, posteriormente, ele consegue, e aí a gente vê que ainda seria melhor com essa documentação que ele conseguiu posteriormente. Dá para incluir no processo ainda, ou se finalizado, daria para a gente entrar com um segundo pedido de revisão da vida toda? Probleminhas aí. Por quê? Tem muitos juízes que fazem uma intimação durante a instrução processual, eles intimam dizendo, parte autora, olha só, você precisa aqui me dizer quais são os salários que você quer. E os salários que você me informar vão ser os que eu vou usar. E se você não me informar agora, precluiu o teu direito de informar outros salários durante o curso da ação. Tem juízes que nem discutem os salários e postergam essa análise para o momento da execução. E daí você poderia juntar na execução. Tudo vai depender, nesse caso, de como foi o teu
processo. Porque se você teve uma ação, aquilo que ocorreu durante a atuação vai vincular as partes. Inclusive, eventualmente, um trânsito em julgado contrário, num juizado que não tem rescisória, né? E assim a gente vai tentando construir soluções. Agora, na questão processual mesmo, existem preclusões de momento de manifestação. E se você teve uma intimação específica para apresentar os documentos e o teu cliente não quis buscar, não tinha, se o documento novo surgir, você pode tentar juntar? Não de uma forma tão simples, mas você poderia justificar, olha, a empresa não existia, mas agora eu consegui, olha, eu tinha pedido lá na Caixa, eles não acharam, agora surgiu. Enfim, no mínimo, se o documento for novo, você teria que fazer alguma justificativa de por que ele não foi juntado antes. E tentar fazer uma relativização dessa preclusão ali que você teve em razão de uma intimação para cumprir. E tem muito juiz que está intimando isso. Já ele recebe a ação e faz assim, ele intima uma parte para juntar todos os documentos dos salários e ele cita o INSS. E daí tinha juiz que esperava, daí o INSS respondia, fazia a contestação e ele suspendia o processo, enquanto o tema ainda estava lá, né? Sim. Aguardando julgamento. Tem juiz que agora está dando andamento. Tem juiz que continua sobressando e diz, enquanto não transitar, eu não vou mexer nesse processo, né? E assim a gente vai lidando com cada um. Agora, se o juiz te deu essa intimação dizendo, pare agora o cálice para sempre, você vai ter problema de juntar depois. Estão perguntando aqui, professora, outra dúvida. É necessário fazer o processo administrativo antes para incluir, né, fazer aquele acerto de vínculos e remunerações, incluir tudo certinho no INSS? Ou posso entrar direto com o processo judicial e discutir isso direto no judicial? Então, tema 350 do STF. O STF discutiu lá a necessidade do prévio requerimento administrativo nas ações previdenciárias. E o que ele definiu naquele tema? Ele disse o seguinte, revisão de matéria de direito não precisa entrar com ação, com o requerimento administrativo antes. Pode entrar direto com a ação. Revisão de matéria de fato precisa entrar com o requerimento administrativo antes de entrar com a ação. Você precisa pedir primeiro no INSS. E na tese da revisão da vida toda, a gente tem uma pequena nuance aí que pode trazer problemas para quem não entrar com pedido administrativo. Que é o quê? A prova dos salários é matéria de fato. Apesar de que a revisão da vida toda é matéria de direito. Matéria de fato tem a ver com os documentos individualizados do teu cliente. Não é só uma aplicação de lei, você precisa fazer uma prova adicional, não é só trazer a carta de concessão e o CNIS. Eu preciso juntar mais coisa? Preciso. E aí é onde o INSS pode fazer uma pegadinha para depois desse julgamento e começar a discutir essa questão do prévio requerimento administrativo. Então, minha sugestão é, você tem o CNIS, tudo o que você precisa? Tenho. Então, você não precisa entrar com prévio requerimento administrativo, porque o Supremo já disse isso. Tem uma 350. Essa matéria de direito pode tocar direto no judicial, porque se o INSS não calculou do jeito que você queria, já está ali a negativa, né? Então, a discussão se ele vai ter que incluir ou não salários anteriores a julho de 94 é de matéria de direito. Se é só essa discussão do teu processo, ok. Agora, se você quer discutir salário, se você quer discutir outros pontos, eu sugiro, tá? Entrar sim com o procedimento administrativo anterior. E daí tem mais um cuidado que a gente tem que ter no cálculo, gente. Se você quer discutir antes ou depois de julho de 94, tá? A inclusão de períodos que constam na carteira e não estão no CNIS, que não foram, porque assim, quando você vai fazer cálculo da revisão da vida toda, o teu tempo tem que bater exato com o do INSS. Você só vai incluir salários a mais. Então, se você está discutindo salários posteriores a julho de 94 ou períodos que não constam no processo originário, você precisa... Tá dando eco aqui, eu acho. Aqui não, aqui tá normal. Você consegue fechar o microfone.
Então, nesse caso, se você tem salários ou períodos que você quer incluir, salários posteriores a julho de 94, ou períodos que você quer incluir para o teu tempo, ele é maior do que o do INSS, isso é matéria de fato também, tá? Então, nesse caso, você não tem como entrar só com a questão da revisão da vida toda. E ainda se você tem períodos ou salários posteriores a julho de 94, talvez você até queira fazer duas revisões separadas. Uma da revisão da vida toda e a outra desses períodos, tá? Então, tomar cuidado, porque tem gente que está juntando tudo, mas não é esse o papel da revisão da vida toda. A revisão da vida toda é o tempo bate 100% com o INSS, você só vai incluir salários anteriores a julho de 94. E aí, professora, partindo do princípio, então, de fazer o prévio requerimento administrativo, você considera mais adequado o requerimento administrativo de revisão já? Ou você acredita que só o requerimento de acerto de vínculos e remunerações seria suficiente para embasar o pedido judicial? Pode ser, a meu ver. Pode ser, a meu ver. Tá dando eco de novo. Pode ser, a meu ver, sim, o de revisão, se você já trouxer tudo isso ali, né, e fizer um pedido dentro da revisão de acerto de vínculos e remunerações. Também pode fazer os dois separados, de acerto e de revisão, né? O que você precisa, na minha opinião, é indicar ao INSS quais são os salários que você quer que sejam, né, utilizados ali. Então, pode ser tudo feito num processo de revisão, sim. Tá? Não precisa ser necessariamente num processo de acerto. Perguntaram aqui, vínculo rural, período rural. Qual salário de contribuição deve considerar, professora? Salário mínimo mesmo? Isso mesmo. Salário mínimo mesmo. Quando você não tem remuneração, você coloca salário mínimo. E no caso do rural, praxe até nos outros períodos, na híbrida, em alguns casos, quando tem urbana, de colocar o salário mínimo, né? Professora, quais benefícios são passíveis da revisão da vida toda? Mandaram aqui. Todos. Ai, tem bastante pergunta. Tem gente perguntando do B91, tem gente perguntando do 31, tem gente perguntando de pensão por morte. Tem até pergunta do benefício assistencial. Então, eu já vou fazer uma pergunta genérica. Quais benefícios são aí possíveis a gente pedir a revisão da vida toda? Então, uma dica boa. Quais os benefícios são possíveis de revisão da vida toda? Gente, você tem que olhar como é que foi feito o cálculo desse benefício. Ele tem média? Tem. Então, qual é a média? 80% dos maiores salários de contribuição? Então você pode fazer a revisão da vida toda. Ele é de valor fixo? BPC é valor fixo. Rural é valor fixo. É salário mínimo fixo? Ele não fez média? Então não tem como revisar, né? É o salário família. É um valor fixo? Então não tem como revisar. Foi o salário maternidade que foi igual à remuneração. Não tem média. Não tem como revisar. Essa é a técnica. Tá, mas daí qual seria o período? Não é propriamente o período. Porque tudo bem, tem que ser posterior a 99, que antes essa regra nem existia. Então a lei não existia. Mas e depois de 2019? Depois da EC? Tem gente que diz, é só até tal data da EC. É só até 13/11/2019, tá certo? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque depois da EC, a gente vai ter um monte de benefício que é concedido com direito adquirido. E se eu tive se aquele benefício teve aplicação da Lei 9876, a média dos 80% maiores salários, ele tem direito. Gisele, mas o meu benefício eu vi aqui e o cálculo mais vantajoso naquele momento era o da EC. Ele até tinha implementado os requisitos da regra anterior, mas o mais vantajoso foi o da EC. Eu falei, tá, tudo bem. Mas você fez a simulação com todos os salários? Porque foi o mais vantajoso dos cálculos que o INSS fez, mas o INSS não fez a revisão da vida toda. Então, o INSS não incluiu os salários anteriores a julho de 94 e, portanto, você não tem esse resultado para comparar com o que ele concedeu para saber qual é o mais vantajoso. Então, mesmo aqueles que foram posteriores à última reforma, que é a EC 103, esses benefícios, eles também podem ter direito. O que eu tenho que ver? Se ele tem direito adquirido à regra anterior. Porque se ele tem, ainda que não tenha sido ela utilizada, eu preciso fazer a simulação para poder verificar qual é a mais vantajosa.
certo? E aí é a pegadinha, porque as pessoas querem fórmulas prontas. Ah, quem tem tal renda, quem tem tal data. Ah, eu me aposentei em tal data. Primeiro, não é a aposentadoria a data que tu recebeu a primeira parcela em dia. Você sabe essa data? Não sabe. Então você não tem nem como começar a ver a decadência. Você precisa ir no extrato. Ah, o benefício foi concedido em 24 de 12 de 2022. Eu tenho como saber? Não. Eu preciso olhar o direito adquirido. Certo? Então, as questões, elas são maiores do que meras datas. Elas precisam de cálculo e elas precisam de dados. E a gente consegue construir uma realidade muito melhor para alguns clientes? Sim. Mas tem outros que não vão ter vantagem. Então, também não dá para sair ajuizando a ação sem cálculo. Por quê? Ah, porque eu estou muito preocupada com a justiça. A gente tem que estar preocupado, sim, de não sobrecarregar a justiça com ações que não são necessárias. Mas a gente tem que, mesmo para aqueles, os mais egoístas, né? Não é bom nem para a tua estrutura, gente. Para estrutura nenhuma é bom isso. Você vai estar atendendo o cliente, fazendo impugnação, contestação, fazendo recurso, fazendo cálculo, fazendo petição de processo que o cliente não vai ganhar nada, nem você vai ganhar nada, porque não tem benefício econômico. Então, ainda que você não esteja pensando na justiça, e a gente tem que pensar, porque a gente é um dos atores, e quando tudo funcionar bem, a gente vai ter processos mais céleres, a gente vai ter uma resposta melhor, né? Então, a gente colabora com uma boa justiça nos nossos pequenos e grandes atos, inclusive em fazer cálculo antes de ajuização, tá? Mas a gente também tem que pensar na nossa estrutura. Você vai digitalizar, você vai dar andamento, você vai peticionar em processo que não tem benefício econômico para o teu cliente e você vai criar uma expectativa nele que ele nunca vai ver respondida, né? E isso vai ser ruim para ele, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a justiça, vai ser ruim para o INSS, vai ser ruim para todo mundo. Então, tem que sim fazer cálculo, tem que tomar esse cuidado antes de ajuização. Professora, o Fernando, 52, mandou aqui. No caso de pensionista, conta da aposentadoria que gerou a pensão ou da data de concessão da pensão? Se tiver benefício anterior, do benefício anterior. Isso não vale só para pensão, ele vale também para aposentadoria por incapacidade ou invalidez, tá? Então, esses dois benefícios, eles costumam ter um benefício anterior. A pensão pode ter uma aposentadoria do falecido segurado e a aposentadoria por incapacidade, ela tem um auxílio doença, auxílio incapacidade anterior. Nesses dois casos, se o cálculo foi feito no benefício anterior, é lá que você vai ter que contar a decadência e é de lá que você vai ter a média para você poder comparar e o cálculo para você comparar e evoluir, tá? Então, tomem o cuidado, porque é no benefício anterior que você acha os dados de cálculo e infelizmente, esse entendimento é do STJ já, tá? Na questão de decadência, a contagem do prazo da pensionista foi definido no tema 1057 do STJ, dizendo que conta do benefício anterior. Então, isso é ruim, mas é a realidade que a gente tem hoje. Um dia pode mudar, a gente vai continuar na luta, né? Mas no momento a gente tem que tomar esse cuidado, porque entrar com ações decaídas no rito comum, principalmente, a gente vai ter risco grande de sucumbência. E rito comum, se o teu cliente não tem justiça gratuita, você está trabalhando aí com uns honorários de sucumbência de 10% a 20% do valor da causa atualizado. Se a gente está no rito comum, esse valor é maior do que 60 salários mínimos. E daí esse cliente, além de não ganhar nada, ele vai sair com uma dívida ao final dessa ação. Então, tomem muito cuidado com a decadência, porque as teses que estão aí surgindo, por mais válidas e juridicamente defensáveis que a gente possa achá-las, ou por mais que a gente ache injusto a decadência, tá? Elas não têm respaldo jurisprudencial ainda. Pode ser que mude? Pode ser que mude, mas no momento, a STJ não sinalizou. A única coisa que a gente tem sinalizado é pela TNU, que é o tema 256. Esse tema da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados diz o seguinte: ingresso de prévio requerimento administrativo. Ele
interrompe a decadência, mas somente para o mesmo tema que foi objeto do requerimento administrativo de revisão. Então, se eu entrei com uma revisão, ou o cliente entrou com uma revisão pedindo o salário mínimo ou pedindo o teto, não é a mesma coisa que pedir a revisão da vida toda e não aproveita. Mas se houve o ingresso de pedido de revisão da vida toda na administração pública, no INSS, antes da decadência, você tem como discutir isso. É pacífico o tema 256? Na TNU é, no STJ eles ainda não julgaram, tá? Então a gente não tem a garantia. O STJ julgou o tema da ação trabalhista, que ele diz que ela interrompe, né? Para as revisões, para os salários ali. Então, às vezes é algo que você pode tentar salvar também. Mas com relação à revisão da vida toda, especificamente, não há, né? E nem essa questão do administrativo, eles ainda não julgaram. Bastante gente está perguntando aqui, professora, se tem risco a gente entrando com o processo de revisão, seja no administrativo ou no judicial, enfim, de o INSS, ao rever o benefício, acabar prejudicando o segurado e diminuindo a renda de benefício dele. No administrativo há, mas não pela revisão da vida toda, tá? Você vai entrar com a revisão da vida toda, você está pedindo o direito ao melhor benefício. Então, você diz, eu quero os 2 cálculos e quero o melhor. Você não está dizendo, eu só quero aquele. Por isso que o pedido tem que ser feito corretamente também, né? Mas qual é a questão que pode significar diminuição na via administrativa? Erros no cálculo, erros administrativos. Então, às vezes teve um tempo a mais. Eu já peguei um caso, por exemplo, que o cliente veio reclamando que o colega tinha entrado com a ação, não sei o quê, mas ele tinha sido cadastrado como mulher. E daí o cálculo dele era muito mais vantajoso, porque teve fator previdenciário e tudo mais, só que ele teve um monte, o coeficiente de cálculo, ele teve um monte de coisa a mais porque ele era mulher. Inclusive, ele teve uma aposentadoria que talvez naquele momento nem pudesse ter sido concedida, porque o INSS usou o critério de 30 anos, não de 35. Veja, se eu entro com uma revisão dessa e o INSS verifica isso, não é a questão da revisão da vida toda que baixou o salário do cliente, ou que até cancelou o benefício desse cliente. Foi o quê? Foi o erro que houve no processo administrativo originário. Por isso que eu não posso entrar com a ação nem pedido administrativo sem cálculo, porque eu preciso entender se está tudo ok, se a documentação está toda ok. Às vezes teve um tempo lá que foi digitado errado pelo servidor, que o CNIS estava errado, tem uma data fim, que na carteira de trabalho está uma e no CNIS estava outro, e tinha um mês a mais que foi computado pelo INSS, que na verdade não existia. Certo? Então, daí, ó, a colega, inclusive Fernanda, falando aqui, daí a importância de analisar o processo administrativo da concessão. Eu não posso sair entrando com pedidos administrativos ou judiciais se eu não conferir a documentação e o cálculo que o INSS fez. E daí sim, tanto na via administrativa quanto na judicial, pode surgir esse problema. Você pode ganhar uma ação na judicial, né? Ou não ganhar a ação, porque o juiz diz, olha, eu até vi aqui, você tem direito à revisão da vida toda, você tem direito a fazer os 2 cálculos, mas o cálculo da revisão da vida toda não é vantajoso para você. O juiz em si vai mandar baixar? Não, né? Ele vai dizer, olha, então não há interesse de agir aqui e extingue o processo sem resolução do mérito. Ou com resolução do mérito, julgando improcedente a revisão da vida toda, tá errado, ele deveria extinguir sem, tá? Mas mesmo assim, não vai prejudicar. Agora, tem um erro ali, achou-se uma fraude, no meio da revisão ali, achou-se uma fraude que aconteceu na hora da concessão desse benefício. Isso pode ser discutido? Sim. Nas questões de incapacidade, você tem outro ponto aí, né? O benefício é precário. Aposentadoria por incapacidade pode sofrer perícia a qualquer momento. Um auxílio-doença pode sofrer perícia a qualquer momento. Então, não é nem uma questão de cálculo, é uma questão de avaliação da continuidade da incapacidade. Ah, meu benefício foi cessado. Não foi cessado porque você entrou com o pedido da revisão da vida toda. Foi cessado porque o INSS poderia rever o teu benefício a qualquer tempo no tocante à sua incapacidade. Se ele, agora você passou e ele disse que você está capaz, mas eu tenho mais 60. Então, essa questão não deveria ter sido, né,
eu tenho, sei lá, 70 anos. Daí você tem algumas ressalvas, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas é importante. Deu? Voltei? Voltei? Recebi uma ligação. É importante que a gente tenha, então, um cuidado com o processo administrativo antes de entrar com a ação. Não dá para sair nem com o pedido administrativo, né? Não olhar primeiro todas essas questões. Perfeito, porque o pessoal às vezes tem essa confusão, né? Não imagina que o processo de revisão no administrativo é uma análise do zero. Então, do mesmo jeito que vocês estão pedindo algo que seja favorável para o seu cliente, o INSS pode verificar algo que seja prejudicial a ele e ainda assim fazer a revisão. E aí não vai surtir os efeitos que vocês esperam. Então, como a professora Gisele já adiantou, façam a análise não só focando na revisão da vida toda, mas de todo o processo de concessão, porque pode ser que seja um risco pedir a revisão da vida toda ao se verificar outro erro no meio do caminho desse processo. E aí, como que você vai explicar isso para o seu cliente? Né? Você deu um parecer favorável, falou que ia ser boa a revisão da vida toda para ele, mas aí no meio do caminho acaba tendo um prejuízo em virtude de outro erro, de outra fraude, como a professora já deu vários exemplos aí. Então fiquem atentos a isso. Professora, eu ia pedir para você, para finalizar, cobrança de processo da revisão da vida toda, como que a professora entende que pode ser feito? A gente sabe que vai aparecer muita gente para o advogado no sentido de, olha, faz só a análise, vê para mim se vai dar certo, se não vai. A gente sabe que é um processo complexo, como a gente já destacou aqui, que tem que analisar muita coisa, tem que fazer cálculos obrigatoriamente, né? Como que a professora vê em termos de cobrança de honorários para esse tipo de processo? Tem alguma dica aí para os colegas? Então, quando a gente fala em precificação, a gente tem que olhar o custo dentro das nossas estruturas, o trabalho e o tempo que demanda das nossas estruturas e da duração da ação. Mas a gente precisa também fazer uma avaliação de mercado. E daí, o que eu tenho percebido em âmbito nacional é que tem locais que a cobrança do cálculo é inviável. Tem locais que a cobrança do cálculo é algo possível e mercadológico, ali no mercado já bem aceito. Então, o que eu sempre digo, assim, né? A gente não pode procurar fórmulas prontas. Você tem que, sim, ir adaptando a sua estrutura, a sua precificação, aquilo que você está naquele momento e naquele local em que você está inserido, tá? Mas eu sempre digo, assim, não adianta a gente seguir o que funciona para o outro, que talvez esteja em outra cidade, esteja atendendo outros tipos de clientes, e às vezes você perdeu o cliente porque vai cobrar a consulta de R$ 350 ou de, sei lá, R$ 400, enfim, a consulta que esteja na tabela da OAB, né? E daí você deixa de receber o valor. Ao mesmo tempo, se o mercado, e daí a importância das comissões, da Jovem Advocacia, das comissões previdenciárias, para a gente ter esse debate institucional também. Porque, sim, a gente tem as tabelas das nossas OABs, muitas OABs têm tabelas previdenciárias, mas a questão aí, ela é um pouco mais até, né? Porque a tabela, não há uma tabela única, uma tabela de valores mínimos. Dependendo, assim, tem gente que pega o processo e vai fazer depois, tem gente que faz na hora, tem gente que auxilia o cliente na coleta da documentação, entra em contato com as empresas para pedir ficha financeira, ficha funcional, né? Então, você pode cobrar por serviços além do cálculo? Sim, até porque parte desses serviços não são obrigação do advogado ou da advogada, né? Você vai buscar documentação, você auxilia porque o cliente não consegue, pode cobrar um valor por isso. Você pode cobrar pelo cálculo? Muitas vezes sim, tá? Agora, em todos os casos, você vai conseguir cobrar? Talvez não. Talvez você tenha um caso de uma pessoa que recebe salário mínimo e contribuiu lá atrás sobre o teto e entrou na regra do divisor mínimo porque não tinha nenhum salário depois de julho de 94 e a vida dela desgringolou financeiramente e ela não consegue te pagar nenhum real. Você pondera uma cobrança ao final. Tem vezes que a pessoa tem uma remuneração muito boa, continua trabalhando, né?
e você vai, inclusive, verificar, você viu revisão de outras matérias ali, uma revisão de período posterior a julho de 94, que ela tem uma ação trabalhista, então que você também vai fazer. Então, tudo isso tem que ser adequado ao cliente e ao mercado, né? Eu não acredito em fórmula pronta, né? E em você ter que fazer isso ou ter que fazer aquilo. A gente tem que seguir, sim, os limites éticos. A gente tem que respeitar o nosso custo e a nossa estrutura, porque também não dá para ficar pagando para trabalhar. Mas a gente tem que saber que, principalmente em teses que tenham sido sedimentadas no judiciário e que a revisão da vida toda tende a terminar assim, né? A gente tem uma concorrência até de empresas, de pessoas que não são inerentes à advocacia, que estão indo de porta em porta pegar a procuração, comprar uma lista aí no mercado negro e estão indo pegar a procuração na casa das pessoas, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Tá certo o que eles estão fazendo? Não, né? A gente tem que agir sim para que isso não aconteça, mas a gente tem que tomar o cuidado, né? Sempre, para a gente não ficar iludido com fórmula que a gente vê, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que seguir os teus limites éticos, né? E você tem que respeitar a tua estrutura, o local onde você está inserido e a realidade do teu cliente, né? Às vezes o cliente não consegue pagar antecipado. Você pode fazer um tipo de contrato diferenciado com ele. Perfeito, professora. Gente, o pessoal tá mandando muitas perguntas nos comentários, no chat, tá chegando muita coisa aqui pra gente, né? Mas nós temos um tempo limitado, então infelizmente a gente não vai conseguir responder a todos. Mas assim, como última pergunta, professora, podemos entrar com a ação? Há alguma chance do INSS ainda fazer algum recurso ou alguma outra coisa para reverter esse julgamento que foi favorável aí no STF? Sim, podemos entrar com a ação, mas sim, o INSS tem recurso. Qual? Embargos. Tem embargos de declaração, sim, né? Não houve publicação do acórdão ainda, então a gente ainda está trabalhando com a avaliação, né, do acórdão que vai vir, mas a gente já teve publicação da ata, já teve publicação ali da certidão de julgamento com a tese firmada, a gente sabe que o voto e a tese firmada foi a do ministro Alexandre de Moraes, não foi a do ministro relator, ministro Marco Aurélio. Houve uma pequena adequação ali através do ministro Alexandre, que ele botou a questão da EC 103, né? Mas como regra, não como data, limite, cuidado com isso que a gente já falou. Mas, assim, acredito sim que a tese, no mérito, está julgada. Modulações são possíveis? Sim, mas o próprio regimento diz que a modulação é da data do julgamento onde houve a modulação. Então, ela não teria efeitos retroativos, né? E também, assim, há muita especulação com relação à modulação, que é o fantasma que eles estão falando desde que a gente ganhou lá no STJ, fica todo mundo dizendo que vai modular. Mas pode ter modulação? Pode, mas a gente tem que ir trabalhando com a realidade também. A realidade é o quê? A tese foi julgada favorável, os clientes querem saber se eles têm direito ou não, e tem cliente que está decaindo. Vou entrar com o administrativo para garantir. Gente, não tem garantia. 256, tema 256 da TNU, não foi julgado ainda pelo STJ. Então, se o cliente quiser esperar só com o administrativo, ele tem que assinar um termo também assumindo a responsabilidade. Não é algo que vocês podem assumir, tá? Porque corre o risco de, eventualmente, o STJ dizer, não, decaiu, não interessa requerimento administrativo de revisão. Decaiu. O STJ suspende a prescrição, isso está pacífico, mas a decadência ele ainda não decidiu, tá? Então tomem cuidado. Se está decaindo, é importante vocês conversarem com o cliente, sim, sobre a opção de ajuizar. Não dá para ficar esperando em alguns casos. Em outros, dá para esperar? Dá. Pode estar prescrevendo alguma coisa, pode ser que o benefício seja recente e não prescreveu nada, né? Até transitar em julgado, pode mudar alguma coisa? Pode, mas a gente já teve o julgamento de mérito, né? E um julgamento de mérito em que houve a manutenção do voto do relator, que já se aposentou. Perfeito. Para quem quer estudar mais, tirar mais dúvidas com a professora Gisele,
Ela lançou um curso agora específico sobre a revisão da vida toda. Vou pedir para você falar para a gente rapidamente um pouquinho do seu curso, professora. O que tem, se tem modelo de peça, se vai ter aula vivo, se vai ficar disponível para o pessoal. Fala um pouquinho para a gente, por favor. E ao final, ela já me garantiu que a gente vai sortear aqui 2 vagas para o curso dela. Obrigada, é isso mesmo. Obrigada, é isso mesmo. Ele trata da revisão da vida toda unicamente, né? Mas a gente fala, tem modelo de peça inicial, tem modelo dos termos que eu mencionei, tem modelo de pedido de processo que já estava em andamento, que você quer pedir a movimentação, então pedido da retirada do sobrestamento com e sem tutela de evidência, né? Porque tem clientes que estão pedindo a tutela de evidência, dá para pedir? Dá, mas faça o cliente assinar um termo assumindo a responsabilidade, porque tutela, gente, pode ser que tenha que devolver, né? Então, a STJ já definiu ali no tema que tutela pode ser que tenha que devolver. Então, o cliente quer tutela? Ok, mas assina um termo. E assim, o curso é feito com carinho, né? Para tentar ajudar tanto quem está entrando na área, quanto quem já trabalha na área, mas quer aprender um pouco mais sobre essa revisão, que é uma revisão que muitos colegas acabaram não fazendo durante o curso do debate, e que agora, tendo em vista o julgamento favorável no STJ e no STF, estão se interessando mais. Então, a gente tem uma aula de cálculo, não há um programa de cálculo cedido, mas a gente faz aula de cálculo ali para mostrar um pouco mais como que funciona em alguns programas. E daí cada um vai vendo no programa que opta por usar, né? Mas a ideia é isso, é dar ferramentas para que a advocacia consiga realmente avaliar melhor a questão toda de se cabe, se não cabe, as orientações a serem passadas para o cliente também. Então, a ideia é ajudar os colegas, inclusive quem está entrando na matéria, né? A gente vai ter uma aula ao vivo, sexta-feira agora, dia 16, à noite, às 19 horas. E todo o curso fica disponível por 1 ano, tá? Quem adquirir fica disponível por 1 ano para poder fazer, rever, não tem limite de visualização, tá, gente? Fica disponível por 1 ano. E o precinho também é bem camarada, realmente é para ajudar ali. Então tem no link, no notoriosaber.com.br, é o curso para quem tiver interesse. E a gente vai sortear 2 vagas aqui para o pessoal poder concorrer, né? Daí tem que ver como é que a Jovem Advocacia vai preferir fazer aqui. Mas é para já conseguir ajudar pelo menos mais 2 colegas aqui. Bom, então quem quiser fazer já a inscrição e garantir a sua vaga, corre no perfil da professora, tem lá o atalho já para vocês fazerem a adesão do curso dela, mas como ela já falou, a gente vai sortear 2 vagas. Como que vai funcionar aqui? No feed da Jovem Advocacia tem o card de divulgação da live de hoje. Quem quiser concorrer a essas 2 vagas que a professora está disponibilizando, terminando a live, corre lá, faz um comentário do que achou da live, se ajudou você, enfim, ou coloca só palminhas, qualquer coisa tá valendo. O importante é você comentar. E amanhã a gente vai estar fazendo o sorteio aqui pelo Insta da Jovem Advocacia, de acordo com os comentários, mas só vai valer os comentários feitos ainda hoje, tá bom? A gente vai realizar o sorteio amanhã, mas só serão validados os comentários feitos até a data de hoje. Então, professora, muito obrigada de novo por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Espero poder recebê-la mais vezes. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. A live aqui quase não caiu de espectadores. Muita gente passou por aqui, muita gente mandou perguntas. Realmente é difícil atender todo mundo. Já peço desculpas desde já. E antes de passar a palavra para a professora finalizar, deixar um recado para a Jovem Advocacia. Mais uma vez, queria agradecer também à diretoria da OAB São Paulo por todo o apoio que tem dado para a Jovem Advocacia, ao nosso presidente da comissão, Guilherme Cirilo, e toda a diretoria da comissão também, que tem dado esse apoio especialmente aí na área previdenciária e tem me dado essa oportunidade de trazer tanto conteúdo, tanta coisa bacana para a Jovem Advocacia. A palavra é sua para encerrar nossa live, professora, e obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos que ficaram. Tá dando eco, deixa eu ver. Tá dando eco, deixa eu ver. Gente, obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Foi um prazer conversar com vocês. Assim, essa tese foi uma tese de muita luta, de muita esperança. A gente foi até o final, né? Mesmo lá no Supremo, a gente teve
bastante pressão de todos os lados. A questão econômica é algo que sempre interfere, mas foi uma tese que saiu favorável do julgamento de mérito. 2 vezes que a gente foi no plenário virtual e no plenário presencial, né? Mas, assim, sem dúvida é algo que anima, que traz um alento para a advocacia previdenciária, que fortalece o advogado e a advogada previdenciarista nesse final de 2022, mas que vai nos trazer trabalho, renda, clientes e muita energia em 2023. Tenho certeza que vai ser uma das teses que vai fortalecer a advocacia previdenciária e que tem nos unido também, né? Para que a gente reforce cada vez mais a questão do cuidado ético, dos cálculos, das análises administrativas e também do contato com os clientes, né? Porque a gente vê que sempre que a gente tem uma tese que é favorável, a gente vê um movimento dos clientes para a advocacia, chegando, perguntando, quero saber, e às vezes é uma pessoa que nem se aposentou ainda, mas que vai contratar um planejamento, é outra que quer saber se ainda tem direito, mas não tem a dar a revisão da vida toda, mas pode ter ação do teto. Então, assim, uma dica também é não se limite a nenhuma tese. Faça a avaliação do cliente individualizada, avalie tudo, peça documento, verifique o período posterior a julho de 94 também, pergunte se o cliente não tem uma ação trabalhista, não tem um período rural antes dos 12, não tem período militar, não tem tempo no exterior. Faça todas essas avaliações, porque de um cliente você pode fazer várias teses, vários requerimentos, várias ações, até se você vai trabalhar elas em separado. Isso, sem dúvida, vai fortalecer a advocacia previdenciária e vai também trazer mais renda, né, para muitos dos nossos clientes que a gente sabe que foram prejudicadas pela regra, prejudicadas pela regra de cálculo e que, sem dúvida, merecem que o benefício deles represente aquilo pelo qual ele pagou uma vida inteira, né? Então, benefício que foi calculado só depois de julho de 94, a pessoa contribuiu muito antes e não tem contribuição depois, por qualquer motivo, porque acabou desempregado no final da vida laboral. Isso não pode interferir de forma tão negativa para essas pessoas. Então, a gente vai sim fazer a diferença na vida de muitos brasileiros, não em todos, infelizmente a tese não cabe para todos, mas quem sabe mesmo não cabendo essa tese, a gente consiga ajudar de outra forma, porque eu tenho certeza que a advocacia previdenciária tem essa vocação, né? Que é transformar a sociedade naquele mundo que a gente quer deixar para aqueles que a gente ama. Então, assim, quero deixar aqui meus parabéns, desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos e meu carinho para que vocês sigam sempre nessa luta. Saibam que a gente tá junto, né? Então sigam fortes, estamos juntos, sem dúvida, na luta pelo direito social. Obrigada, gente. Um beijo.